Ressurreição dos mortos. Você acredita mesmo que um dia mortos ressuscitarão? De que pessoas falecidas terão uma outra vida no porvir, no além, na eternidade? E como será isso? O que de fato ressuscitará? A alma? O espírito? O corpo? O corpo fica para trás? Ou o corpo ressuscita junto também com a alma? E a mente? Nossa memória, nossas lembranças ficarão esquecidas no passado desta vida terrenal? Ou teremos conosco lembranças na eternidade? Que tema interessante, né? Eu considero enigmático, mas graças a Deus, por sua misericórdia, a Bíblia Sagrada nos revela muito a respeito do porvir, da vida vindoura, da ressurreição dos mortos, para o conforto e o consolo de nossas almas, por causa da nossa fé enfraquecida. Eu começaria lembrando que os cristãos, eles têm na sua herança teológica algo chamado credo apostólico, uma declaração de fé ecumênica que resume a fé dos cristãos, tudo baseado na Bíblia. E é assim, no credo apostólico, no terceiro artigo, porque ele é dividido em 3 partes, ele fala do Pai Criador, do Filho Salvador e do Espírito Santo, o Santificador. E a respeito dessa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, afirmamos o seguinte: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Estas são as palavras do credo apostólico. Vês que há aqui uma declaração interessantíssima sobre esse tema, que diz: creio na ressurreição do corpo. Os cristãos não acreditam apenas numa ressurreição do espírito desencarnado, da alma que evolui, mas crê também na ressurreição do corpo, como parte integrante do nosso ser. E aqui pode-se dizer tranquilamente também da alma, que é o mundo das emoções, dos sentimentos, da memória. Ou seja, os cristãos acreditam que a pessoa inteira será chamada de volta da morte para a vida. Não é uma parte que é boa e que sobrevive à morte, como fosse algo assim espontâneo ou natural, porque a ressurreição não é natural, a ressurreição é extraordinária. A ressurreição é uma intervenção de Deus no mundo físico. É uma palavra de Deus contrária à morte. Deus tem a última palavra em tudo, também sobre a morte. E Deus vai chamar da morte, da sepultura, todos os que lá jazem e que viveram na amizade de Deus, que creram, que confiaram, que esperaram na graça de Deus. Vem, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A mesma palavra que nos foi dita no batismo. Tu és meu. A morte não tem poder.
para determinar um destino final sobre aqueles que são de Deus. A pessoa inteira será chamada para existir novamente na presença de Deus. Tudo isso desafia a nossa lógica, o raciocínio. Sim, eu admito. Crer na ressurreição da carne, do corpo, é contrária à razão humana. Eu creio de coração na ressurreição, mas essa esperança, embora seja muitas vezes perturbada por dúvidas, ela é pacificada por meio da palavra de Deus, revelada a nós nas Escrituras Sagradas. Em Efésios, capítulo 3, verso 20, lemos: poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vês? Deus, com a sua palavra, pode realizar muito mais do que a nossa ciência, nosso intelecto, a nossa razão, a nossa tecnologia pode alcançar. E vai também muito além dos sentimentos. Deus pode fazer coisas que não entendemos. Deus pode fazer coisas que nós não conseguimos sentir como possíveis ou como reais. Leio também 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36 e 38. Diz assim: insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de um trigo ou de qualquer uma outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Por isso, assim como temos um corpo aqui, nesta vida terrenal, teremos também um corpo para a vida eterna com Deus no porvir. Também em 1 Coríntios 15, o verso 53, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Assim será a ressurreição dos mortos. Deus nos criou para a vida, não para a morte. A morte é uma intromissora em nossa existência por causa do pecado. E este assunto, Jesus lidou com ele. Expiou na cruz, satisfez a justiça de Deus, satisfez toda a expectativa divinal para que pudéssemos sermos declarados justos para herdar vida eterna. Matéria de fé. Tu crês? Crês que é assim? Que a vida eterna é um presente, uma dádiva que Deus te dará, e não uma nova etapa natural, ou um pulo quântico da nossa alma por uma outra esfera espiritual. Tudo isso é espiritismo, tudo isso é espiritualismo barato, tudo isso é misticismo sem fundamentação bíblica, teológica, não confere com a realidade da existência a qual aprouve ao Criador fazer existir. Tu fosses chamado para viver. A morte é uma intromissora
Deus destruiu a tua morte na morte e ressurreição de Cristo. Serás chamado de novo da sepultura para existir outra vez com Ele na eternidade. Isto é boa nova do Evangelho. Palavra de Deus revelada a ti e a mim e a todos os que creem e esperam com alegria. Novos céus, nova terra, como diz em Apocalipse. Termino essa reflexão dizendo: veja você mesmo o testemunho da ressurreição. Se Deus criou todas as coisas, inclusive o seu corpo, Ele poderá fazer ressuscitar o seu corpo, que foi semeado uma vez em desonra. O que foi feito uma vez, poderá por Deus ser feito novamente. Será mais difícil fazer algo novo do que refazê-lo para Deus? Não. Será mais difícil reiniciar do que fazer um novo começo? Por isso, creia que é mais fácil ressuscitar e restaurar o corpo do que criá-lo uma primeira vez. Para Deus, nada é impossível. Que essas palavras possam encher o teu coração de consolo e de conforto na esperança da vida eterna com Deus. Recebe pela fé o presente da salvação que Deus te concede em Cristo Jesus, para poder desfrutar desta vida nova. Porque aqueles que disto descrerem, aí a isto negarem, experimentarão nada mais do que a segunda morte, que é o inferno. Que Deus te conceda a fé para crer na vida eterna.